Imagine trabalhar em um lugar onde ninguém ousa desafiar o chefe. Agora, imagine ser a única pessoa capaz de quebrar essa barreira. Sofia, uma nova funcionária cheia de ideias e coragem, entrou na Altair Solutions sem saber que mudaria tudo, incluindo o coração do impiedoso Eduardo, um milionário focado apenas em resultados. Mas o que acontece quando trabalho e sentimentos colidem? Prepare-se para uma história cheia de diálogos afiados, momentos inesperados e uma paixão que pode transformar vidas ou destruí-las. Você não vai querer perder o desfecho dessa trama surpreendente. Eduardo entrou na sala de conferências com passos firmes e olhar sério, segurando uma pilha de currículos organizados com precisão quase obsessiva. A Altair Solutions, sua empresa, estava em um momento de expansão, e encontrar novos talentos era crucial. Para Eduardo, no entanto, entrevistas não passavam de um desfile de discursos ensaiados e promessas vazias. Ele odiava as formalidades, mas sabia que eram necessárias. A sala estava silenciosa, com os diretores da empresa sentados ao redor da mesa, aguardando o próximo candidato. Sofia Albuquerque, chamou o assistente com uma voz entediada. Uma mulher de cabelo cacheado e sorriso confiante entrou na sala, segurando um bloco de anotações e uma caneta que girava entre os dedos. Eduardo mal levantou os olhos. Ele estava acostumado a pré-julgar os candidatos com base no currículo e na postura. Mas algo na expressão de Sofia, um misto de leveza e determinação, chamou sua atenção. Ainda assim, ele manteve a compostura impassível. "Boa tarde, senhores", começou Sofia com um tom animado. "Espero que ainda tenham energia para mais uma entrevista. Eu trouxe café, mas só na imaginação." Um leve sorriso surgiu no rosto de um dos diretores, mas Eduardo permaneceu sério. "Muito bem, senhorita Sofia. Vamos direto ao ponto. Por que você acha que está qualificada para esta vaga?" Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse considerando cuidadosamente a pergunta. "Honestamente, acho que não sou tão qualificada quanto os outros candidatos no papel. Mas garanto que sou rápida para aprender, ou pelo menos mais rápida do que a impressora da recepção." O comentário arrancou algumas risadas contidas, mas Eduardo ergueu uma sobrancelha. A resposta era incomum, e o humor dela o tirou da monotonia das entrevistas anteriores. "E se eu dissesse que não estamos procurando apenas rapidez, mas também consistência?" desafiou Eduardo, cruzando os braços. "Eu diria que posso ser consistente em aprender rápido", respondeu ela, sem hesitar. O chefe do RH, sentado ao lado de Eduardo, pigarreou, parecendo desconfortável com a leveza da interação. "Senhor Eduardo, talvez devêssemos nos concentrar em candidatos com perfis mais alinhados às nossas necessidades corporativas." Eduardo ignorou a interrupção. "Sofia, seu currículo menciona experiência em gestão de crises. Pode me dar um exemplo prático?" "Claro", disse ela, ajeitando-se na cadeira. "No meu último emprego, tivemos uma falha no sistema bem no meio de uma entrega importante. Tudo parou e a equipe entrou em pânico. Eu reorganizei tudo manualmente com a ajuda de algumas planilhas improvisadas e conseguimos finalizar no prazo." "E o que aprendeu com essa experiência?" perguntou Eduardo, sem tirar os olhos dela. "Que um bom café salva vidas em momentos de crise", brincou ela, arrancando risos genuínos de alguns dos diretores. "Mas, falando sério, aprendi que calma e criatividade resolvem mais problemas do que desespero." Eduardo fechou o currículo dela e cruzou os braços. "Obrigado, Sofia. Pode aguardar nosso retorno." Enquanto ela saía da sala, os diretores começaram a comentar sobre os candidatos. O chefe do RH foi o primeiro a se manifestar. "Ela é confiante, mas falta experiência. Não é o perfil que buscamos." "Concordo", disse outro diretor. "Ela parece promissora, mas talvez para outra posição." Eduardo permaneceu em silêncio por um momento, analisando mentalmente tudo o que tinha visto e ouvido.
De todos os candidatos, ela foi a única que me fez prestar atenção de verdade. Mas ela não preenche todos os requisitos, insistiu o chefe do RH. E ainda assim, trouxe algo que ninguém mais trouxe: uma visão nova e uma abordagem criativa. Talvez seja disso que precisamos para mudar a dinâmica, respondeu Eduardo, encerrando o debate. Sofia chegou ao escritório no primeiro dia de trabalho com a mesma confiança que havia demonstrado na entrevista. O ambiente era impecável, mas frio. As paredes brancas e os móveis minimalistas combinavam perfeitamente com a personalidade de Eduardo, que parecia ter feito questão de imprimir sua identidade em cada detalhe. Sofia, por outro lado, carregava uma pasta colorida e um sorriso que destoava daquele ambiente austero. Ela foi recebida por Jonas, o chefe de RH. Bem-vinda a Altair Solutions. Espero que esteja pronta para se adaptar rapidamente. Aqui valorizamos organização e, como posso dizer, um comportamento discreto. Sofia arqueou uma sobrancelha sem perder o tom leve. Discrição nunca foi meu ponto forte, mas organização, estou sempre em dia com minha bagunça. Jonas não achou graça. Sua mesa está no canto à esquerda. O senhor Eduardo aprecia eficiência e silêncio. Tente não chamar muita atenção. Enquanto caminhava pelo escritório, Sofia sentiu os olhares dos outros funcionários. Alguns eram curiosos, outros julgadores. Ela sabia que seria difícil se encaixar ali, mas decidiu que não mudaria sua essência. Sentou-se em sua estação de trabalho e começou a organizar as tarefas do dia, quando uma colega se aproximou. "Oi, eu sou Renata. Precisa de ajuda com alguma coisa?" Disse, tentando soar amigável, mas com um ar de superioridade. "Na verdade, sim. Onde fica a máquina de café? Vou precisar de várias xícaras antes de encarar isso aqui", respondeu Sofia, apontando para o computador. Renata riu, mas saiu sem responder. A manhã passou sem grandes acontecimentos até que Sofia notou que um dos sistemas da empresa estava fora do ar. Ela tentou avisar Renata, mas recebeu um olhar impaciente. "Isso não é problema nosso. O suporte vai resolver." Sofia mordeu os lábios, desconfortável com a resposta. Ignorando o conselho, ela decidiu investigar por conta própria. Descobriu que um simples comando no sistema poderia resolver o problema e, sem hesitar, aplicou a correção. No momento em que o sistema voltou ao normal, Eduardo apareceu no corredor. "Quem consertou isso tão rápido?" perguntou surpreso. Sofia levantou a mão. "Eu. Achei que economizaria tempo." Os olhos de Eduardo brilharam por um instante. "Bom trabalho. Mas da próxima vez, me avise antes de tomar uma decisão como essa." "Claro, senhor. Mas, se eu tivesse esperado, ainda estaríamos com o problema", respondeu ela com um sorriso. Eduardo virou-se para sair, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Sofia estava se destacando, mesmo que de maneira inesperada. Depois de semanas na Altair Solutions, Sofia já havia se tornado um nome conhecido, para o bem e para o mal. Enquanto alguns colegas admiravam sua iniciativa, outros a viam como alguém que não respeitava as regras. Eduardo, por outro lado, parecia observar à distância, intrigado com cada decisão dela. Uma tarde, enquanto revisava relatórios no escritório, Eduardo foi interrompido pelo som de uma discussão no corredor. Ele saiu de sua sala e encontrou Sofia em uma conversa acalorada com Renata. "Eu só estou dizendo que existem maneiras de melhorar o fluxo do projeto", dizia Sofia com firmeza. "E eu estou dizendo que não precisamos de opiniões não solicitadas", respondeu Renata, cruzando os braços. Eduardo interveio antes que a situação saísse do controle. "O que está acontecendo aqui?" Ambas se viraram surpresas. Renata foi a primeira a falar. "Sofia acha que sabe mais do que o processo que seguimos há anos." "Não disse isso", rebateu Sofia, mantendo a calma. "Apenas sugeri algo que poderia economizar tempo e recursos."
Eduardo olhou para as duas, ponderando. Renata, Sofia tem razão em sugerir melhorias. Isso faz parte do crescimento. Sofia, vou pedir que apresente sua ideia de forma estruturada. Assim, avaliamos com mais clareza. Renata bufou, mas se afastou. Sofia, por sua vez, respirou fundo. Obrigada, Sr. Eduardo. Vou preparar um relatório. Mais tarde, naquela noite, Eduardo estava no escritório, analisando gráficos de desempenho, quando ouviu uma leve batida na porta. Entre, disse ele, sem desviar os olhos da tela. Trouxe o relatório, disse Sofia, entrando com passos firmes. Ela colocou o documento sobre a mesa dele. Achei que fosse melhor explicar pessoalmente. Eduardo gesticulou para que ela se sentasse. Tenho 5 minutos. Sofia riu. Com sorte, só vou precisar de 3. Ela começou a explicar sua proposta, usando exemplos práticos e soluções simples. Eduardo percebeu algo único nela. Não era apenas a ideia, mas a paixão com que a defendia. Interessante, disse ele, depois de ouvir tudo. Você consegue implementar isso em um teste para o próximo trimestre? Claro! Desde que ninguém tente me sabotar no meio do caminho, brincou ela, arrancando um sorriso discreto de Eduardo. Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Você tem potencial, Sofia. Só precisa aprender a navegar no ambiente sem criar tantas ondas. E onde está a graça nisso? Retrucou ela com um sorriso malicioso. Eduardo soltou uma risada baixa. Bom ponto. Sofia começou a perceber que Eduardo a observava mais de perto. Ele era cuidadoso, mantendo um tom sempre profissional, mas havia algo nos olhos dele que sugeria uma curiosidade maior. Para Sofia, Eduardo era um mistério, sério, focado, mas com um brilho nos olhos que parecia guardar segredos que ninguém mais via. Eduardo, por outro lado, se sentia cada vez mais dividido entre sua postura como líder e os sentimentos inesperados que começavam a surgir. Uma noite, Sofia estava finalizando uma apresentação importante na sala de reuniões. Os slides iluminavam a sala vazia quando a porta se abriu e Eduardo entrou. Você não sabe a hora de parar, não é? Disse ele com um leve sorriso. Bom, a paixão não tem relógio, Sr. Eduardo, respondeu ela, sem desviar os olhos da tela. Mas talvez você já tenha esquecido disso. Esquecido do quê? Perguntou ele, franzindo a testa, intrigado. Sofia parou o que estava fazendo e se virou para ele. Do motivo pelo qual começou tudo isso. O que o fez construir a Altair Solutions? Foi só dinheiro ou havia algo maior? Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. Isso importa agora? É sobre resultados. Sempre foi. Não para mim, retrucou ela com um sorriso desafiador. Para mim, tudo que vale a pena começa com paixão. É isso que te move nos dias difíceis. Talvez seja, admitiu ele, olhando para a tela do computador dela. Mas a paixão se desgasta com o tempo. E se desgasta quando você a deixa morrer, rebateu Sofia. E aí o que resta é só o trabalho. Mas tudo bem. Quer ver os slides? Ele gesticulou para que ela continuasse, mas enquanto Sofia apresentava as ideias, Eduardo estava mais focado nela do que nos gráficos. Havia algo em sua maneira de falar, na energia que transmitia, que o fazia lembrar de algo que ele não sentia há anos. No dia seguinte, Sofia apresentou sua proposta para a equipe. Foi um sucesso, com direito a aplausos e sorrisos. A celebração informal no refeitório estava animada, mas Eduardo, em vez de participar, observava à distância. Ele sabia que precisava conversar com Sofia. Posso roubar um momento seu? Perguntou ele, aproximando-se discretamente. Sofia levantou a sobrancelha, curiosa. Claro, algum problema com os slides? Ele balançou a cabeça, conduzindo-a até um canto mais reservado. Não, os slides estavam excelentes. Mas eu queria falar sobre algo que você disse ontem.
Você me perguntou por que comecei a Altair Solutions, e se quer saber, nem eu tenho mais certeza. Talvez seja a hora de redescobrir, sugeriu Sofia com um sorriso. Às vezes, a gente só precisa parar e lembrar por que começou. Eduardo a encarou, absorvendo suas palavras. E, de alguma forma, acho que você pode me ajudar a lembrar. Sofia riu, cruzando os braços. Ah, então agora sou sua conselheira pessoal? Preciso de um aumento, hein? Eduardo sorriu. Vou considerar isso. Mas primeiro, vamos redescobrir o propósito da empresa. O resto, veremos depois. Eduardo estava inquieto. Ele passou o dia revisando relatórios que normalmente prenderiam sua atenção. Mas desta vez, sua mente estava em outro lugar. Ou melhor, em outra pessoa. Sofia havia transformado a rotina da Altair Solutions. Ela não era apenas uma funcionária eficiente, era uma força que o desafiava de maneiras que ele não esperava. E agora, ele sabia que precisava tomar uma decisão. Ao final do expediente, Eduardo pediu que Sofia fosse até sua sala. Quando ela entrou, trazia a mesma energia vibrante que ele tinha aprendido a admirar. Precisa de mim para salvar mais algum sistema? Brincou ela, sentando-se antes que ele pudesse oferecer a cadeira. Eduardo sorriu levemente. Não desta vez. Quero falar sobre algo mais pessoal. Sofia cruzou os braços, interessada. Isso parece sério. Por que é? Respondeu ele, olhando diretamente para ela. Você trouxe algo para Altair Solutions que eu não via há anos. Não é só a eficiência ou as ideias criativas, é a energia, a paixão que faz todos ao seu redor darem o melhor de si, incluindo eu. Sofia piscou, surpresa. Isso é um elogio? Mais do que isso, disse Eduardo, inclinando-se ligeiramente para a frente. É uma confissão. Você me fez lembrar por que comecei tudo isso, por que investi tanto tempo e energia. E, além disso, me fez perceber algo que não esperava. E o que seria? Perguntou ela com um leve sorriso, tentando esconder o nervosismo. Eduardo respirou fundo. Que me apaixonei por você. Sofia arregalou os olhos, sem saber como responder. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Eduardo, isso é inesperado. Eu sei, admitiu ele, parecendo vulnerável pela primeira vez. Mas é a verdade, e eu precisava dizer. Sofia se levantou, começando a andar pela sala. Você sabe o que isso significa, não sabe? Trabalhamos juntos. Isso pode complicar tudo. Sei, mas estou disposto a enfrentar as complicações se você estiver. Sofia parou, encarando-o. Eduardo, você é meu chefe. Isso não é algo que se resolve com uma conversa. Precisamos ser cuidadosos. E ser cuidadoso é exatamente o que eu não quero ser agora, disse ele, levantando-se para ficar ao lado dela. Pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo em vez de apenas trabalhar, e você é a razão disso. Ela riu suavemente. Você tem um jeito convincente de falar. Então é um sim? Perguntou ele com um sorriso esperançoso. Sofia balançou a cabeça, mas estava sorrindo. É um vamos ver, mas só porque você ainda não me deu o aumento que prometeu. Eduardo soltou uma risada, aliviado. Acho que podemos negociar. Nos dias seguintes, eles decidiram manter o relacionamento discreto, ao menos até entenderem como equilibrar as novas dinâmicas. Sofia continuava trazendo ideias inovadoras e desafiando Eduardo, mas agora havia uma leveza em suas interações que antes não existia. Juntos, eles não apenas redescobriram o propósito da empresa, mas também o significado de se conectar de verdade com alguém. Para Eduardo, Sofia não era apenas uma funcionária, ela era a mudança que ele precisava. E com ela ao seu lado, ele sentia que qualquer desafio seria apenas mais uma oportunidade de crescer, no trabalho e na vida.